Oi pessoal, então já estamos ao vivo, daqui a pouquinho começamos a live sobre Gonçalo M. Tavares, dando início à segunda temporada do projeto Quarentena Literária. É sempre um momento importante, né, para a gente falar de literatura, falar de cultura, nesses tempos de pandemia, de isolamento social. É sempre uma chance também para a gente trocar ideias, conversar sobre aquilo que faz sentido para a gente e é importante. E claro, falar de Gonçalo M. Tavares é simplesmente uma das oportunidades mais incríveis que a gente pode ter. Na primeira temporada eu falei sobre Henrique Villa-Matas, que também é um dos nomes mais interessantes e criativos da literatura contemporânea. E com toda certeza, ao lado do Gonçalo, os dois inclusive são amigos, a gente consegue ter uma dupla das mais singulares dentro do universo literário. E é um pouco por isso também, né, que eu escolhi falar do Gonçalo. Agora tem o pessoal entrando já, vamos chegando, daqui a pouquinho começa, ainda tem um tempinho pra gente dar aquela aquecida na voz e falar a sério daqui a pouco. Fala, Leprovo. Na paz, meu querido. Legal que você chegou. A quarentena literária é um momento bastante inovador dentro da nossa literatura. Dentro desse cenário que a gente tem, né, tão distópico de pandemia, coronavírus e tantas outras coisas, a gente ter a oportunidade de falar de literatura, falar de cultura, ou, enfim, aquilo que realmente é importante pra gente, eu acho que é algo único, né? E faz todo sentido do mundo a gente estar juntos, mesmo longe, falando sobre aquilo que é importante dentro do nosso universo, assim. E é um momento da gente compartilhar as nossas experiências, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né, sobre tantas coisas, mas é uma troca de saberes, uma troca de experiências, leituras, literaturas e impressões bastante importante, né? Mais 2 minutinhos e a gente começa. E acho que vai ser tão bacana quanto foi a primeira. É bem singular esse momento. Legal, o pessoal tá entrando. Vamos dar uma aquecidinha, tomar uma aguinha pra... Trouxe aqui, né, comigo pra gente conversar um pouquinho, alguns exemplares do que eu tenho do Gonçalo. É uma pena que nem tudo dele já foi lançado no Brasil, mas a gente tem um catálogo amplo dele, né? Depois a gente mostra com calma as capinhas de cada edição. Mas a Dublinense e a Companhia das Letras fizeram um trabalho muito bom, né, de publicação do Gonçalo em solo brasileiro. Mas ainda tem muito mais que lançar, né? Tem muito mais coisa dele para sair ainda. Esse ano, inclusive, tem um lançamento dele bem especial, por uma editora independente. A gente fala daqui a pouquinho. Legal, pessoal entrando. Mais um pouquinho a gente já começa. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu tô, pra gente conversar desse que é, pra mim, o grande autor contemporâneo. É sempre um prazer e um desafio, né? Conversar, falar sobre alguém tão importante e com uma literatura tão densa e tão criativa. Quem tiver perguntas pode ir fazendo, a gente vai conversandinho. Esperar mais um pouquinho. Se eu conheço o livro da dança? Sim, conheço o livro da dança. A gente vai falar dele daqui a pouquinho.
tá esgotadíssimo. E foi um amigo que editou esse livro no Brasil, né? O Schroeder, Carlos Henrique Schroeder. É um livraço. Uma das coisas mais incríveis já lançadas. Então vamos lá, 7 horas, vamos ser pontuais. Eu sou Jonathan Silva, sou jornalista, escritor, crítico literário, escrevo para o Rascunho, para Escotilha, e abro os trabalhos da Quarentena Literária, o projeto de discussão literária criado pelo Luiz Andrioli, também jornalista e escritor, que vai falar com vocês daqui a uns dias. Nessa segunda edição, eu escolhi também um autor muito importante para mim, tanto em nível literário quanto pessoal, que é o Gonçalo M. Tavares. Esse sujeito aqui, vamos ter uma fotinho dele aqui. Esse sujeito singular, que é o Gonçalo. Esse sujeito aqui. Ele é, para mim, um dos nomes mais importantes e interessantes da literatura contemporânea. Tanto em língua portuguesa, né? Ele é português, nasceu em Luanda, mas ele passou boa parte da vida em Portugal. E quanto num cenário mais amplo. Para mim, o Gonçalo, ele representa o que há de mais puro na literatura, não num sentido canônico, porque assim como o Vila Matas, que foi o autor de quem eu falei na primeira temporada, ele, assim como o Vila Matas, não vê na literatura algo canônico, pelo contrário, né? Ele, por meio de uma linguagem exata, de uma linguagem cirúrgica, ele decompõe, ele usa justamente a decomposição da linguagem e da literatura como uma ferramenta de criação literária. E isso é, para mim, o grande pulo do gato do Gonçalo. É aí que a criação literária dele se constrói e se dá. Para mim, esse é o que faz ele realmente fazer jus ao epíteto de o Kafka português. Se eu não me engano, foi o jornal Le Figaro que o chamou assim. E ele, assim como o escritor tcheco, tem um domínio da linguagem tão grande, tão poderoso, que ele consegue, em sentenças muito enxutas, muito bem construídas, criar um universo muito próprio, uma linguagem muito própria, uma expressão dos seus personagens que é única, que é singular. É justamente a partir dessa percepção da literatura como um elemento vivo, né, como um lugar de encontro. Eu sempre gosto dessa ideia de lugar de encontro que o Gonçalo M. Tavares constrói a sua obra. É por isso que livros como esses que eu vou pegar agora aqui, da coleção O Bairro, fazem tanto sentido. Vai aparecer um pouquinho vai aparecer ao contrário para vocês, mas esse aqui é o Sr. Calvino. A gente tem aqui o Sr. Henry, o Sr. Eliot. O Gonçalo constrói, a partir desses personagens que são também escritores e são canônicos dentro da literatura mundial, uma espécie de universo paralelo que é habitado justamente pelos nomes mais importantes da literatura. Inclusive alguns livros, alguns moradores desse bairro, que transcende também essa ideia de tempo e espaço. Afinal, você vai ter T.S. Eliot, mas você tem também Robert Walser, você tem o Borges, que não chegou a virar livro, mas ele faz parte desse itinerário sentimental e dessa população, essa população que mora nesse bairro, né? Essa é, para mim, a grande gênese da literatura do Gonçalo. É justamente a partir dessa ideia de desconstrução do cânone que ele constrói algo que é muito, muito único, muito singular. É a partir dessa propriedade de justamente explorar a literatura, mas explorar antes de tudo o ser humano, né? Aquilo que nos faz humano, aquilo que nos dá a essência do sujeito como
como alicerce para a sua criação. É muito interessante pensar também que, assim como o Kafka e como outros autores que fazem parte desse itinerário sentimental Kafka, do Gonçalo, essa possibilidade de explorar a literatura como um elemento de desconstrução e como parte da ferramenta de construção de um universo muito singular. Por exemplo, e a partir disso que ele constrói, por exemplo, Short Movies, um dos seus principais livros, e que para mim foi também um disparador literário, como, por exemplo, para a criação do meu próprio livro, né, o Histórias Mínimas. É a partir dessa construção, desse olhar, desse absurdo, que ele transcende a ideia do lugar comum, ele transcende a ideia da literatura como uma narrativa que morre em si mesma, né? É a partir dessa construção que ele constrói algo bastante único. Tanto assim é que dentro desse livro, Viagem à Índia, ele se vale do personagem Leopold Bloom, do James Joyce, para refazer uma viagem praticamente de Marco Polo à Índia, né? É nessa construção íntima, né? Esse épico que o Gonçalo consegue extrapolar as barreiras da literatura. E isso é, para mim, a grande ferramenta de criação literária dele, de criação singular mesmo. É nesse ponto, nessa fluência entre os gêneros, né? Ele brinca muito, ele flutua entre os diversos gêneros. É muito difícil você dizer que gênero literário faz parte um livro do Gonçalo. É muito complexo você firmar o Gonçalo dentro de um único espectro, né? Tanto assim é que a obra dele é simplesmente chamada de ficção, é simplesmente chamada de ficção portuguesa. Não existe uma definição melhor para aquilo que o Gonçalo faz do que ficção. É a partir dessa exploração, usando até a metáfora do Henrique Villa-Matas, dessa exploração de abismo para desvendar o mundo, ler o outro, fazer da literatura, como eu já havia dito, né, um lugar de encontro, uma exploração, uma possibilidade de entender um mundo cada vez mais em colapso. E é esse universo que o Gonçalo traz para talvez aquela que é a sua série mais interessante e imponente, que é a série O Reino. Vou pegar aqui rapidinho, que baguncei os livros. O Jerusalém eu tenho em e-book, mas os outros 3 estão aqui, que é justamente A Máquina de Joseph Walser, que é sim também uma referência novamente ao escritor suíço Robert Walser, e vai tratar um pouco desse universo do Walser, do vazio, das relações, da complexidade das relações. Aqui a gente tem Um Homem, Klaus Klamp, e Aprender a Rezar na Era da Técnica. Livros que são realmente muito únicos, muito singulares, novamente. Acho que singular é um adjetivo que se aplica muito bem ao universo do Gonçalo. É justamente a partir desse momento em que existe uma ruptura, né? Em que ele vai buscar aquilo que existe de mais animalesco no sujeito para explorar o que é a verdadeira essência humana, né? É aquilo que faz do homem o retorno à sua gênese, né? A gênese animal. E acho que em Animalescos ele consegue construir esse referencial, essa ideia do homem como lobo do homem, lá que Hermann Hesse também havia trabalhado um pouco. Nessa ideia da construção
literária, o Gonçalo, e da busca pelo absurdo, eu acho que 2 livros dele se sobrepõem. Um é Mateu Perdeu o Emprego e o outro é O Toxicologista Excelência. 2 livros que justamente abordam aquilo que há de mais sintomático e absurdo para fazer essa construção do cotidiano. Mateu Perdeu o Emprego são pequenas colagens de um cotidiano aparentemente normal que ganha ares absurdistas a partir das situações mais comuns de uma pessoa, o próprio Mateu, né, que perdeu o emprego, ele era cuidador de idosos, ou mesmo uma pessoa que vive rodando em uma rotunda, que ele chama, né, aqui a gente chama de trevo, e que todos os dias está nesse mesmo espaço, fazendo essa mesma ação. É a partir desse absurdo que ele consegue construir um paralelo, né, entre as nossas ações cotidianas, as nossas ações, talvez que aparentemente têm uma normalidade, mas fazem parte de um calendoscópio um tanto quanto estranho. É a partir dessa construção narrativa que o Gonçalo constrói esse universo que eu chamo de peculiar e singular. É justamente nesse momento que o Gonçalo consegue construir essa literatura ampla, essa literatura, eu diria, extremamente abrangente. Talvez isso faça com que ele se conecte de uma maneira única com os clássicos, mas também com os contemporâneos. Eu acho que é aí que mora a grande chave para entender a literatura de Gonçalo M. Tavares. Essa é, para mim, a grande gênese, a grande síntese da literatura do Gonçalo. Nesse sentido, deixa eu só ler aqui o que o Le Prévost comenta. Brilhante essa obra, faz paralelo com os Lusíadas. Sim, exatamente. Que ele está se referindo ao Viagem à Índia. Uma espécie de construção de mundo. Tanto assim que ele passou 10 anos escrevendo sem nunca publicar, sem jamais se preocupar em colocar no mundo isso que ele estava construindo sozinho, né, no que ele chama de bunker. Numa conversa que eu tive com ele lá em 2016, justamente por ocasião do lançamento dos short movies e A Menina Está Perdida no Tempo à Procura do Pai, eu estava olhando aqui ver se ele estava ali em cima, mas eu não encontrei. A gente conversou e ele justamente fala que escrever e publicar são verbos completamente diferentes, e é por isso que uma coisa não está necessariamente atrelada, né? E é interessante o quanto ele consegue usar e lidar com a urgência né, da escrita de uma maneira que me surpreendeu na época, né? Como não saber lidar com essa ansiedade, né, de colocar no mundo, de colocar à vista aquilo que a gente produz. Eu acho que essa é uma lição, inclusive, do Cortázar, né? O Cortázar fala também que ele publicou o Bestiário
já mais velho, justamente porque ele não tinha certeza se aquilo era uma literatura pela qual ele queria ficar marcado, né? E esse paralelo entre Cortázar e o Gonçalo me deixa muito feliz, porque o Cortázar é também um autor cuja literatura, para mim, tem uma afetividade muito grande. Eu penso justamente que é nessa busca pelo afeto que o Gonçalo consegue trabalhar essas relações humanas, essas concepções um tanto quanto que beiram o estranho, que beiram o bizarro, né? É justamente nessas possibilidades, nessas intersecções entre o real e o absurdo que a literatura dele ganha força e tem esse alicerce tão importante. É justamente nesse momento em que a literatura dele se distingue dos demais. Para a gente ter uma ideia, e eu separei um pedacinho aqui de um conto do Short Movies, para a gente conseguir captar essa ideia de estranheza e de cotidiano, né? O conto se chama Os Irmãos. Um menino caminha com um pequeno tambor nas mãos e de quando em quando bate nele de forma duplicente, como se fosse obrigado a fazê-lo. Atrás dele, uma menina, talvez a irmã mais velha, toca uma flauta pequena. São ciganos. Os dois tocam muito mal. A mais velha bate na cabeça do irmão quando ele para de tocar o tambor. É justamente nessa dubiedade das relações, né? O que é a verdadeira relação entre o humano e o não humano, aonde estão essas raízes, né, do sujeito. Um outro trechinho de um conto do Gonçalo. Um homem se chama O Rosto, também está no Short Movies. Um homem é espancado por 4 homens. Mais tarde, como se o baile tivesse mudado de canção e os bailarinos tivessem mudado de pares, um daqueles 4 homens é espancado por outro grupo, impossível saber quantos. Assistimos, ainda assim, a mais 2 espancamentos. Mais tarde, ainda, reconhecemos um rosto. Sabemos bem que já o vimos, mas não conseguimos localizá-lo. Aquele homem foi espancado ou espancou. De qualquer maneira, simpatizamos com aquele rosto. É a essência da natureza humana. Numa leitura que eu fiz recente do Walter Tevis, de um livro chamado Imitador de Homens, que vai sair pela Rádio Londres, em breve, pelo clube, me pegou muito essa ideia da desumanização para você conseguir apresentar justamente o que é humano. E isso, para mim, é uma das coisas mais interessantes dentro da literatura. Acho que é aí que a literatura contemporânea, de alguma maneira, tem se transformado, né? Saindo daquela construção que beirava o arredio, né, o distante, para essa aproximação. Vamos dar uma lida aqui no que a Fabiane Cruz. Na sua opinião, o Tavares tem alguma proximidade de discussão sobre o absurdo com as obras do Camus? Com toda certeza. Com toda certeza. Assim como o Camus, ele vai buscar situações extremas para explicar, a essência dúbia do sujeito, né? Para explicar o que o sujeito tem de mais absurdo, tem de, como eu disse antes, né, animalesco. É nessa busca pelo absurdo, pelo animal, que ele tenta reforçar o nosso caráter ainda essencial, né? Vamos ver se mais alguma pergunta. O Le Prévost pergunta: a obra do Gonçalo dialoga bem demais com a do Monod. Com toda certeza, a gente caiu aqui, mas já voltou. Com toda certeza. Os dois também vão explorar os signos do absurdo, né? Assim como o Bruno Schulz. Bruno Schulz, autor dessa... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Dessa coisa fantástica que é
aqui saiu como ficções completas, mas é basicamente o Loja de Canela, a sua obra máxima. O Gonçalo, assim como o Bruno Schulz e o Manuel Carlos Caran, vão explorar essas fronteiras do absurdo e do absurdismo para fazer uma literatura genuína, eu diria, uma literatura que se finca no real. Né? É a partir justamente do irreal, do absurdo, que eles conseguem construir esse universo tão único, né? Parece que eu tô chovendo no molhado, na verdade, assim, mas é muito isso. O Gonçalo tem esse caráter exploratório, né? Como eu já tinha dito antes, ele tem esse caráter exploratório, esse caráter de construção subjetiva, de construção animalesca, de construção que beira a impossibilidade, né? Parece que os livros dele justamente dialogam com o impossível, com aquilo que aparentemente não faria sentido, né? Essa é a grande sacada dele, talvez, né? Se é que a gente pode reduzir tanto, né? Eu sempre acho que a gente falar do Gonçalo, do Kafka, do próprio Henrique Villa-Matas, Patrick Modiano, como o Carlos falou na semana passada, na edição passada, é um pouco reducionista, né? Tudo que a gente fala, na verdade, sobre esses autores que são grandiosos, é um tanto quanto reducionista. É bastante peculiar, novamente, né? Peculiar, singular, absurdista são palavras que rodam nesse universo do Gonçalo. Que é, claro, um universo também muito kafkiano, novamente. Ele vai ter essa possibilidade de construção absurda, como os surrealistas fizeram, né? É a partir do irreal que se faz algo grandioso. Vamos ver aqui uma perguntinha. Qual é, na sua opinião, o tema central da obra do Gonçalo? O mal e a crueldade, ou o absurdo e o homem comum? Uau, essa pergunta é bastante complexa. Eu acho que seria o absurdo do homem comum. Olhando para esse lado, o absurdo do homem comum. Ainda que o mal e a essência do mal, né, o mal como algo inerente à natureza humana, está completamente presente, né? Ele faz parte das ações cotidianas, né, do homem. É como se ele não conseguisse fugir, né? É como se ele ainda resgatasse esse instinto que ele tem pelo animalesco, pelo intangível, né? É algo que ele não consegue controlar. Ele simplesmente constrói. E isso é bastante perceptível na obra dele, principalmente na tetralogia do Reino, que é aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco, mas também tem 2 livrinhos aqui que são lançamento. Nesses livrinhos menores, como Animalesco, Toxicologista, Excelência, o Short Movies, mas também nesses aqui, né? Que ele chama de A Coleção do Folclore, que é os 5 meninos, 5 ratos, e essa outra preciosidade que é A Mulher Sem Cabeça e o Homem do Mal Olhado, em que ele vai explorar o folclore, ele vai explorar as ideias de lenda, né, a reconstrução de lendas para construir uma nova literatura, algo que o Borges fez também, né, só que também com clássicos da literatura. Vamos ver aqui que o Lepré comentou. Ele explora muitos gêneros, romance, poesia. Como que eu vejo isso? É aquilo que eu tinha comentado, né? Ele flutua entre os gêneros. É como se ele não aceitasse um único rótulo. Ele simplesmente faz literatura, faz ficção. É uma maneira de ele construir a obra dele. Eu acho que nesse sentido ele se desprende de todo o academicismo, apesar de ele ser professor universitário, mas ele se desprende de todo academicismo para fazer uma literatura que é única. Eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo essa literatura que ele faz. Claro que você consegue, digamos, medir a influência, mas você consegue perceber também na obra do Gonçalo algo que é bastante único, né? Algo que é bastante próprio do universo dele. Não tem como você medir um Kafka, né?
Não tem como você tentar um Kafka ser um novo Kafka, apesar da epíteto de que ele é o Kafka português. É óbvio que isso é uma comparação, né? Não tem como você partir de um escritor como esse e buscar um gênero à parte. É como se a literatura kafkiana fosse um gênero à parte. E eu acredito que a literatura do Gonçalo, assim como a do Henrique Villa-Matas, também é. Assim como a do Patrick Modiano também é. Assim como a poesia do Manuel de Barros também é. Eu acho que esse é a força do autor, essa marca muito pessoal, essa questão muito íntima que só pode partir dele. Eu vou ler o primeiro parágrafo, o comecinho, né, na verdade, desse livro aqui para vocês, que é A Máquina de Joseph Walser. Só para vocês terem uma ideia do poderio narrativo desse sujeito. Era um homem estranho e sua mulher não pôde deixar de rir ao escutá-lo, como se fossem materiais que pensam, dissera Joseph Walser. Claro que os humanos eram materiais que pensavam, materiais com alma, diria mesmo Marga. Essa ideia do sujeito como material, do homem como material, essa ideia do sintético, da criação a partir do simbólico, é algo que na narrativa do Gonçalo permeia de alguma maneira toda a obra dele, né? Faz com que a obra tenha algo que é só dela. Aquilo que a gente acabou de falar, né? É um gênero à parte, é uma construção narrativa à parte, é um elemento que se dá, eu acho que naturalmente. Uma parte disso, como a gente já tinha comentado antes, né, vem dessa autodisciplina de escrever ao longo de 10 anos e publicar seu primeiro livro em 2001, que é o livro da dança, que foi publicado no Brasil pelo Carlos Henrique Schroeder em 2008. E hoje em dia, como disse, o Lepervaux está esgotadíssimo. É justamente nessa percepção que ele tem do mundo escrito, né, citando o Ítalo Calvino, do mundo escrito e do mundo não escrito, que ele constrói a própria literatura. Isso é para poucos. Vamos ler aqui. A Francine Cruz pergunta: parece-me que na obra Jerusalém, Tavares faz uma discussão acerca do tempo e da história. É um livro com uma pegada filosófica muito forte. Concordo com esse posicionamento, com toda certeza, mas eu acho, Francine, que de alguma maneira essa brincadeira entre tempo, espaço, filosofia, história, percorre todo o corpus literário dele. Se a gente parar para pensar, essa é também o grande elo dos livros que formam o bairro. Né? Essa percepção da história, esses diversos cruzamentos possíveis entre literatura e história, entre literatura e filosofia, entre a literatura e o próprio tempo. O que é o tempo dentro da literatura, né? O escritor, ele é sim capaz de barrar o tempo, de burlar o tempo, de criar um cronos pessoal, um cronos que é próprio da sua literatura, muito próprio da sua construção literária. Eu acho que esse teu olhar sobre Jerusalém, que é talvez o livro dele mais premiado, né, ganhou o Portugal Telecom e também o prêmio José Saramago, talvez se estenda e defina muito bem o corpo literário dele todo, assim. Acho que isso é bastante singelo dentro dessa narrativa que a gente faz sobre a própria obra dele, né? Falar sobre a obra do Gonçalo é também uma complexidade muito grande. E isso faz com que seja muito difícil falar e definir. Que você conseguiu colocar muito bem. O que é a obra do Gonçalo. Nesse ponto, a gente
gente tem uma convergência entre tempo e espaço, história e filosofia, próprios autores que se cruzam, histórias que se cruzam, folclores, né? Acho que isso fica muito claro nesses 2 livros que a Dublinense lançou recentemente. E por falar em lançamento, a Dublinense vai lançar ainda esse ano, se tudo der certo, Atlas, que é uma viagem, uma investigação literária como poucas vezes o próprio Gonçalo fez. É um livro simplesmente inclassificável. Faz parte daquelas obras dele que não tem como definir, né? É algo simplesmente incrível, é simplesmente incrível, e vai sair no Brasil, né? Acho que ela é uma obra de 2013, mas que está saindo agora, quer dizer, que vai sair agora, eles conseguiram fechar, e vão ter todas as ilustrações também. É algo bem, bem interessante. Desculpa essa água, gente, mas né, a garganta seca muito rápido. A gente pode também, nessa ideia de tempo e espaço, e para mim, um autor que também consegue transpor essa barreira, mas que não tem tanto a ver com o Gonçalo, é o Paul Auster. Paul Auster também vai fazer um pouco disso. Ainda que o Paul Auster tenha uma relação muito próxima com o Henrique Villamatas, e o Henrique Villamatas, consequentemente, com o Gonçalo, é mesmo muito próximo. Ainda que, claro, as literaturas se diferenciem bastante, é realmente muito próximo. São construções próximas. O resultado é diferente, mas a construção, a gente pode dizer que é, assim, bastante próxima. Eu acho que, assim, pra gente finalizar, água pode, você não pode tossir. Não, mas a tosse da garganta seca. Não é coronavírus. Tenho mantido o isolamento muito bem. Né? Quem puder, fique em casa. Mas eu acho que, assim, pra gente finalizar, se quem ainda não conhece a obra do Gonçalo, recomendo que comece por Short Movies, uma obra que eu acho bastante acessível, e Mateu Perdeu o Emprego. São 2 obras que são muito acessíveis dentro desse universo tão amplo e que vale muito a pena ler. Então, assim, leiam Gonçalo M. Tavares. Leiam Gonçalo M. Tavares. É simplesmente um divisor de águas, ok? Então, assim, quero agradecer a todo mundo que está online aqui com a gente hoje. Agradecer ao Luiz Andrioli pela oportunidade de a gente falar de volta. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, o Gonçalo é simplesmente um dos autores mais importantes de todos os tempos, e falar dele, como eu havia dito antes, é reducionista, encher essa live de reducionismos, porque ele é realmente grandioso. Só ler mais uma perguntinha. Não li nada dele. Ele se alinha a outros africanos como Mia Couto, Angalusa, Isabela Figueiredo. Eu acho que não. Ele tem um universo muito próprio. Talvez com Mia Couto, no sentido justamente no sentido dessa busca pelo folclore, dessa busca pelo que é mais próximo das tradições culturais. Nesse sentido, sim, mas em linguagem não. Já falei sobre Os Velhos Querem Viver. Poxa, verdade, esqueci desse livro. Tá aqui também. Que é um livro lançado pela Foz, que é a mesma que lançou Canções Mexicanas e Mateu Perdeu o Emprego. Ele é um livro bastante singular também. Muito interessante, porque ele volta para a poesia sem
necessariamente fazer poesia, né? É como se fosse uma prosa poética, ao mesmo tempo em que ele revisita Sarajevo, a história, os mitos gregos. Ele faz esse grande passeio histórico, né? Novamente aquilo que a Francine havia pontuado, né? A ideia da história e da literatura e esses diversos caminhos possíveis. É um livro bastante interessante. Ele não é um livro tão simples e tão acessível quanto os demais, quanto os dois que eu citei como bons instrumentos para a gente entrar nesse universo, mas é um livro que vale bastante a pena. Mais uma perguntinha chegando. Tem lido Diário do Pé... Tem lido Diário da Peste, Crônica Diária do Gonçalo, nesses dias de quarentena? Numa entrevista que saiu ontem, o Gonçalo disse que é um dos momentos mais importantes da carreira dele. Cara, pior que não li. Ainda não li. Não fui me atarefando e acabou que não li. Mas vou me atualizar. Valeu pela dica e por me lembrar desse novo épico.